Esse texto aqui que a gente vai ler era um tempo em que havia muitas guerras. Amém, pessoal? Na antiguidade havia muitas guerras. Você vê que houve algumas guerras aqui no Ocidente, mas nada se compara às guerras que havia na antiguidade, lá no Oriente, lá em Israel, né? Por quê? Porque cada reino queria dominar outro. Cada rei que se julgava poderoso, ele se levantava contra outra nação para se apossar daquela nação e, em alguns casos, até fazer daquela nação uma nação escrava. Isso aconteceu muito na história, inclusive anos depois desse texto aqui que a gente vai ler, Israel se viu nessa situação, como escravo em terra alheia, como escravo em terra que não era a dele. Quem está entendendo, pessoal? E aí, eu até li, acho que foi ontem, seu Cícero? Estou lembrado, Salmo 126? Foi, ontem. O salmista que escreveu o Salmo 126, ele viveu o cativeiro. Ele passou pelo cativeiro na Babilônia. Amém? E ele relata a alegria de ter voltado para a sua terra, de ter voltado para a sua casa. Por quê? Porque lá na Babilônia, ele não tinha liberdade de servir a Deus. Ele não tinha liberdade de viver a sua fé. É igual quando a pessoa, ela mora de favor na casa de outras pessoas. Quem entende, pessoal? Nada contra. Que Deus abençoe essas pessoas que acolhem outras em sua casa. Agora não venha me dizer que a pessoa tem liberdade. Tem? Não tem. A pessoa que ela mora, por exemplo, de favor na casa de alguém, por mais boas pessoas que sejam os donos da casa, mas a pessoa ela não tem aquela liberdade de fazer o que gosta, né? E se for mulher, né? Porque mulher gosta de estar mudando os móveis, né? Assim, mulher gosta de mudar, ela vê, não, se fosse eu trocava, não é assim? De vez em quando eu olho, o sofá lá de casa já está em outro lugar. O sofá da minha casa já foi para não sei quantos lugares. Aí eu vou lá, olho, puxa, o sofá já está em outro lugar. Veja, tem essa liberdade porque a casa é dela. Amém? A casa é dela. Mas se ela morasse em outra casa, de favor, não teria essa liberdade. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Israel não soube valorizar a liberdade que tinha, foi levado como escravo, para aprender realmente o que é escravidão, porque eles achavam que escravidão era servir ao Senhor. Aí o Senhor disse para eles, inclusive, o Senhor disse para o rei Roboão e para o povo naquela época, o filho de Salomão: olha, eu vou entregar vocês a outra nação, e vocês saberão a diferença entre servir a mim e servir aos reis da terra. Era claro que era mais difícil servir aos reis da terra, porque eles eram injustos. Amém? Porque eles iriam escravizar o povo, mas Deus não. Deus, ele é justiça, sim, e às vezes ele castiga e repreende, sim, mas Deus é misericordioso. Quando o seu povo se arrepende, Deus perdoa e dá uma nova vida. Deus sara a terra ferida. Amém? Deus disse: olha, se você se converter, ainda que eu tenha te castigado, ainda que eu tenha enviado praga entre vocês, se vocês orarem, se vocês se humilharem, se vocês se converterem, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Veja, se a pessoa está respirando, ela pode estar onde for, ela pode ter feito o que ela quis fazer, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem desejos pecaminosos no seu coração, e ela diz: eu vou fazer tudo que está no meu coração. Ela faz.
aí comete um bocado de erro, faz um bocado de besteira. Mas se mesmo assim, mesmo nessa situação, se ela se arrepender, Deus apaga o seu passado e dá uma nova vida. Amém? E ai de nós se não fosse isso. Amém, pessoal? Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Eu falei com o pastor Zé Roberto esses dias. Aí eu disse assim, estava um comentário lá. Aí eu disse assim, pastor, tem pessoas que parece que para elas não tem volta. Poxa, pastor, o senhor está dizendo que tem jeito para todo mundo, mas deixa eu explicar para você. Sabe por quê? Porque tem pessoas que elas já não têm mais forças de se voltar para Deus. Tem pessoas que elas não têm mais disposição. Deus aceita. É isso que eu estou querendo dizer. Deus dá oportunidade a todos. Mas infelizmente tem gente que ela não vai dar mais a si uma oportunidade. Ela já desistiu. É aquela pessoa que ela não consegue se firmar. E posso citar até alguns casos. Pessoas que ficam de igreja em igreja. Né? Fica de igreja, nada contra você mudar de uma denominação. Mas, por exemplo, pastor, eu vou para outra denominação. Fique à vontade. Agora eu aconselho que você procure uma denominação séria. Amém? Que leve a palavra de Deus a sério. Mas não fique. De repente você está aqui, você muda para outra, daqui a uma semana você já está em outra, daqui a outra semana você já está em outra. Você tem que se firmar num local. Amém? Para você se alimentar do que o pastor passa para você. Do que o pastor que você escolheu passa para você. Porque senão você vai ficar, infelizmente, de galho em galho, e vai chegar uma hora que o galho vai quebrar. E você vai cair. Veja, tem pessoas que elas estão assim. E tem outras até que elas se rebelaram a tal ponto que elas dizem assim, quer saber de uma? Eu não tenho mais igreja. Eu vou buscar a Deus em casa. Ou seja, ela se decepcionou com alguém e aí ela quer jogar a culpa em Deus e dizer, não vou mais para nenhuma igreja, porque até alguns exageram e dizem, não, na igreja só tem gente ruim. Ouvi mesmo uma pessoa dizer isso quando eu estava trabalhando no posto de gasolina. A pessoa disse assim, eu ouvi de longe assim, a pessoa disse, olha, o pastor é pior do que nós, os pastores são piores do que nós. Eu pensei comigo, que pensamento errado. Ela de repente viu um ou outro pastor que deu um mau exemplo. Aí o que ela faz? Generaliza. Não, nenhum pastor presta. Aquele pastor ali enganou. Então, já vi que nenhum pastor presta. Por isso que eu não vou para a igreja. Essas pessoas deveriam sair do trabalho. Porque no trabalho tem gente que não presta. Não é verdade? Sim ou não? Aí ela generaliza. É igual também a pessoa quando ela se separa, ela diz assim, a mulher diz, não, nenhum homem presta. Ou o homem diz, não, nenhuma mulher presta. Talvez o que você era casado não prestasse, infelizmente. Mas não quer dizer que são todos. Quem está entendendo, pessoal? E aí, a gente tem que tomar esse cuidado, para a gente ser firme. Amém, pessoal? Ser firme. Pastor, estou aqui na igreja Esperança e Vida com fé. Amém. Você vai se alimentar da palavra. Pastor, não, eu quero ir para outra igreja. Tem total liberdade. Amém, pessoal? Agora escolha e se firme para que você possa se alimentar do alimento que o teu pastor te oferece. E eu digo para vocês que eu tenho me esforçado para dar um alimento a vocês sólido. Amém?
um alimento que edifica, um alimento que vai de fato te fortalecer a tua fé. Um alimento que não vai te inchar. Um alimento que vai realmente fazer bem para a tua saúde espiritual. Amém, pessoal? Então, abraça essa palavra. Vamos aqui, pessoal, para o capítulo 20. Eu não sei se no capítulo 20 da de vocês tem o título, na minha tem. Isso vai da tradução, né? Da editora, no caso. Mas diz assim, leis de guerra. As leis da guerra. Amém? Aí olha só, versículo 1. Diz assim: quando saíres a peleja, o que é peleja? O que é peleja? Luta, guerra, amém? Contra teus inimigos, quando saíres à guerra, à luta, contra teus inimigos, e vires cavalos, que era o que se usava muito, né? Eram os carros da época, né? Os carros da época eram os cavalos. Carros, no caso, esses carros são as carruagens. E povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está. Daqui a pouco a gente continua, pessoal. Primeiro, Deus dá uma exortação ao seu povo dizendo o seguinte: quando vocês forem à guerra, que eles sempre faziam isso, inclusive na época dos reis, todo ano o rei ele tinha a obrigação de sair à guerra, uma vez por ano. E foi aí aonde Davi, que naquele ano ele não foi para a guerra, era dever dele ir para a guerra, só que ele disse ao seu general: olha, esse ano eu não vou para a guerra. Aí ele ficou no seu palácio. De repente ele lá, né, andando lá no seu palácio, ele viu, claro, o palácio alto, ele lá em cima, né, como é que se diz, como é que se chama? As partes laterais do prédio, assim. Como é, seu Cícero? A varanda, pronto. Ele andando ali na varanda do palácio, ele viu uma mulher tomando banho. Não sei, por alguma brecha. E a Bíblia diz que aquela mulher era formosa à vista. Porém, ela era casada. Aí o Davi chamou um empregado, um servo, e disse: quem é a mulher daquela casa? Aí disseram: é Batseba, a mulher de Urias, que está na guerra. Chame ela que eu quero conversar com ela. E foi aí onde ele cometeu, se não o maior, mas um dos maiores erros da sua vida. Inclusive foi por conta desse erro. E claro, depois ele criou uma situação para que o marido dela morresse na guerra. Morreu, porque ela engravidou. E esse foi um dos maiores erros de Davi, que trouxe graves consequências para a família dele. Tentou esconder. Ele matou porque tentou esconder, para que o marido não descobrisse. Inclusive, ele chamou o marido, mandou uma carta lá para onde eles estavam na guerra, para que Urias voltasse. Só que o camarada foi sagaz. Ele queria que Urias fosse para casa, se deitasse com a sua esposa. Ele já sabia que ela estava grávida, para que ele não descobrisse que o filho era de Davi. Porque se ele tivesse relações naquela noite com ela, aí ela dissesse: estou grávida, aí ele pensaria que era dele. Só que Urias era um homem tão fiel ao rei, que ele não saiu da porta do palácio. E Davi dizendo: Urias, vai para casa, para descansar. Não, como é que eu vou descansar enquanto os meus irmãos estão lá na guerra e eu aqui sentado? Não, diga o que é, rei. E aí Davi
viu que não tinha jeito e mandou uma carta para o general do exército dizendo: olha, coloque Urias na frente de batalha. Ele sabia, dificilmente alguém sobrevivia na frente de batalha. Era a primeira fila, né, do exército. Dificilmente alguém sobrevivia. Aí Urias morreu. Aí o que eu estou querendo dizer, que aquele ano era ano de Davi ir para a guerra, mas ele não foi. Era uma obrigação do povo ir à guerra, porque o povo tinha muitos inimigos. E Israel era que tinha mesmo. Amém, igreja? Israel tinha muitos inimigos. Muitos reis colocaram os olhos em Israel e queriam aquela nação para si. Até hoje é assim. Só que Israel tinha algo diferente das nações. As nações praticamente eram iguais. Adoravam muitos deuses, né? Tinham seus rituais lá, sacrificavam pessoas, crianças, ofereciam crianças aos deuses. Mas Israel tinha algo diferente, que era Deus, que era a lei de Deus. Isso é o que diferenciava Israel das outras nações. Não era porque Israel era mais forte, não era porque Israel era mais capacitado, mais equipado para a guerra, não. Mas era porque tinha o Deus sobrenatural protegendo a nação de Israel. Amém, igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você, que vai diferenciar você das demais pessoas, não é a sua capacidade e não é a sua força. Amém? Amém, pessoal? É muito bom ser capaz. É muito bom ser habilidoso naquilo que faz. Mas não é isso que vai te dar vitórias. Não é a tua força, não é a tua capacidade. Mas é o Deus que está na tua vida. Amém? Era isso que Deus queria que Israel entendesse. Israel vencia batalhas não pela força que tinha, porque era pouca, mas porque Deus dava vitórias. Inclusive Deus fazia questão de, na guerra, enviar um pequeno exército para vencer um grande exército. Eu posso citar vários casos aqui para você, de pequenos exércitos de Israel, que venceram milhares. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Gideão venceu um exército, não sei se parece que foi de 30 mil apenas com 300 homens. Claro, por uma obra sobrenatural de Deus. E outros casos mais. O caso de Josafá, que Josafá não teve nem que lutar, apenas ele teve que obedecer a Deus e colocar os ministros de louvor na frente de batalha. E enquanto eles tocavam e cantavam, Deus derrotou os inimigos. Então Deus está dizendo o seguinte aqui, pessoal, trazendo para os nossos dias. Se você estiver enfrentando uma luta, ou quando você for enfrentar uma luta, que infelizmente a gente vai enfrentar. Sim ou não? A gente não quer. Eu não quero enfrentar lutas, mas infelizmente a gente enfrenta. De repente você é pego de surpresa com a luta, seja causada por você mesmo ou alguém causou. Das duas, uma. Ou você causou ou alguém causou. Só que é o seguinte, Deus está dizendo, quando você for à luta, quando você enfrentar uma luta, não tenha medo. Amém? Não olhe para a força do seu inimigo. Olhe para a força de Deus. O seu inimigo, ele pode até ser mais forte do que você. É por isso que você não deve olhar para a força dele, porque senão você vai desanimar. Você tem que olhar para a força de Deus, porque a força de Deus é maior do que a do teu inimigo. Agora imagine se Davi ele tivesse olhado só para a força de Golias.
ele não teria vencido. Ele teria, o gigante ia fazer dele comida, como o gigante mesmo está dizendo: olha, eu vou te matar, vou arrancar a tua cabeça e vou dar às aves do céu para comer. Davi teria virado comida de urubu. Porque Golias, um homem descendente dos gigantes, um homem de 3 metros de altura, forte, e mais, ele era herói de guerra. Herói de guerra. Aí vai Davi lá com 16 ou era 17 anos. A palavra de Deus diz que olharam para ele e não viam nele capacidade. Ele chegou para o rei Saul e disse: Saul, eu vou enfrentar Golias. Todo mundo estava com medo de enfrentar Golias. Aí Saul olhou para Davi: tu? Fica quieto. Não, eu vou. Aí ele contou uma história lá de um caso que aconteceu com ele. Aí Saul disse: tudo bem, tá aqui a minha armadura. E aí ele foi vestir a armadura, não deu certo. A armadura maior do que ele, né? Ele ficou nadando dentro da armadura. Ele disse: não, eu vou assim mesmo. Ele apenas pegou, pessoal, aquilo que ele sabia fazer, que ele sabia usar. Que era o quê? Uma funda. Funda era semelhante a uma peteca. A gente conhece aqui como peteca. A diferença é que não tinha o cabo. Aí ele pegava, colocava uma pedra ali, onde se coloca, né, naquela parte de couro da peteca. Segurava as duas pontas, girava e soltava uma das pontas. Aí a pedra saía. Quem está entendendo? Veja, você vai vencer com aquilo que você sabe fazer. Amém? Deus não está pedindo que você faça aquilo que você não sabe. Deus, ele está pedindo e dizendo para você fazer aquilo que você sabe. Amém, igreja? É aquilo que você sabe, não é aquilo que você não sabe. Pastor, eu sei fazer isso aqui. Coloque fé. Faça com amor. Amém? Não sei nem porque eu estou entrando nesse assunto. Faça com amor. Só sei fazer isso, pastor, é tão insignificante, mas faça. Amém? Está desempregado, pastor, só sei fazer um lanchezinho gostoso. Eita, meu irmão, aí, ó. É isso aí mesmo. Eu até estava dizendo, disse para a Sâmia, disse para outra pessoa também esses dias. As pessoas estão investindo muito em lanchonete. Ou seja, em comida. Eu nunca vi se investir tanto em essas coisas de lanche que hoje. Aí, pastor, eu só sei fazer um lanchezinho especial. Eita, Deus vai te abençoar aí. Amém? Ah, pastor, não, o meu negócio é ser só funcionário. Seja um funcionário fiel. Amém? Seja um funcionário exemplar, porque também se precisa de funcionário. Tem aqueles que têm, como se diz, a gana, né? A gana de ser empresário, empreendedor, mas tem aqueles que eles só querem ser funcionários. E todos os dois são necessários, sim ou não? Porque se todo mundo for patrão, quem vai? Onde vão estar os funcionários? Não é verdade? Se todo mundo for patrão, onde é que vai estar o funcionário? O patrão vai precisar de alguém para ajudar. Então, cada um naquilo que sabe fazer. Amém? Davi foi naquilo que ele sabia fazer. Ele só sabia usar a funda. Depois que ele foi aprender a usar a espada. Mas ele venceu Golias com a funda. O inimigo de fato é maior do que você. Os nossos inimigos hoje, ou o nosso inimigo hoje, pessoal, não é mais pessoas, mas é o diabo.
Na época de Israel eram pessoas. Hoje não é mais. Hoje é o diabo. Porque nessa época aqui, Israel era o povo de Deus e as outras nações não. Mas hoje, depois do sacrifício de Cristo, todas as nações agora têm a oportunidade de se tornar povo de Deus. Por isso que não somos mais inimigos. Amém? A nossa luta agora, meu irmão, é contra o inferno. É contra os demônios, que a gente não vê, mas que eles estão agindo e trabalhando. Coloque isso na sua mente, viu? Eles estão trabalhando para destruir a sua vida. E a gente nem percebe. A gente às vezes dorme, né? Dorme na fé, relaxa, e o diabo lá. O que é que eu vou fazer para destruir essa vida? Pode ter certeza. Talvez você esteja vivendo um momento desse. E a sua luta é contra os demônios. E você tem que se levantar e dizer, eu não vou ter medo. Claro que pela nossa força a gente não vai conseguir vencer o diabo, ou vai? Vai? Vai, pessoal? Não. Mas com a força de Deus, sim. Quem já presenciou aqui, eu já presenciei vários. Pessoas que se manifestam. Na verdade, o demônio manifesta no corpo de algumas pessoas. Hoje não está muito acontecendo isso, mas alguns anos atrás já acontecia muito. Ninguém consegue segurar. Essa cena aí eu não vi, mas eu fiz a obra de Deus junto de outra pessoa, que ela disse que chegou na casa e a pessoa estava igual um morcego na casa, pendurada, seu Cícero, os pés igual um morcego para cima, num negócio que tinha lá na casa. Não tinha naquelas casas mais antigas, não tinha umas madeiras assim que passava no meio da casa, né? Na casa da minha avó parece que tinha. Pronto, ele disse que chegou na casa, chamaram ele, a mulher estava com capeta no couro. A mulher estava igual um morcego lá pendurada. Ó, já viu. Aí aquilo ali é ela, é o diabo. Ninguém consegue vencer por força própria. É aí onde entra a ajuda de Deus. Amém? Pastor, tem alguém me fazendo mal. A sua luta não é contra essa pessoa. Você vai orar e vai repreender o espírito que está usando aquela pessoa. O espírito mau que está usando ela. Amém, igreja? Saul, depois que ele perdeu o Espírito Santo, a Bíblia diz que um espírito mau se apoderou dele. Quando esse espírito mau se apoderava dele, ele não tinha paz. E era nesses momentos que ele tentava matar Davi. Quando o espírito mau se apossou dele, ele pegou uma lança e jogou em Davi. Ainda bem que não pegou. Aí Davi teve que fugir nessa época. A luta de Davi, veja, já naquela época Davi entendia que a luta dele não era contra Saul. Não era, porque ele teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele não matou. A sua luta não é contra alguém que te fez o mal. A sua luta não é contra alguém que causou um prejuízo a você. A sua luta é contra o diabo. Perdoe a quem causou um prejuízo a você. Seja em qual área for da tua vida. Amém? Seja que alguém causou um prejuízo financeiro, um prejuízo moral, a pessoa te difamou. Seja o que for, perdoe. E agora combata o diabo. Deixe aberto aí, pessoal. Deixe marcado aí. Vá para Efésios, capítulo 6. Lá no Novo Testamento. Carta aos Efésios, capítulo 6. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu, revesti-vos de toda a armadura de Deus,
Já não é mais uma armadura física, mas essa armadura é algumas práticas que a gente tem que ter na nossa vida, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja só, lê já o versículo 12, que é o principal desse texto aqui. Você tem que estar revestido da armadura de Deus. Depois você lê em casa o capítulo 6 inteiro, você vai ver qual é essa armadura, para que no dia que o diabo investir pesado contra você, você possa ficar firme. O que é ficar firme? Essa expressão, tem essas expressões na Bíblia, firme. Sempre que a Bíblia fala, fique firme, ficai firme. Ficar firme é você ficar de pé. Amém, pessoal? É você não cair. É você aguentar o tranco. É você enfrentar a luta e ainda permanecer de pé e dizer, está aqui, venci. Amém, igreja? E quando a pessoa cai, pode ter certeza, foi porque ela deu lugar. Qualquer pessoa que ela cair na fé, ela deu lugar. A única culpada é ela. Se eu cair na fé, o único culpado sou eu. Se você cair na fé, o único culpado é você. Você deu algum lugar. Se eu cair, é porque eu dei algum lugar. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é que nós estejamos firmes. Nós podemos ser firmes. Amém, pessoal? De pé, né? Pastor, eu vou enfrentar essa luta de cabeça erguida, no nome de Jesus eu vou vencer. Você tem que encarar as lutas dessa forma, pessoal, porque senão, infelizmente, você vai ser simplesmente um derrotado, porque a vida, ela não dá moleza para ninguém não, ou dá? Dá? É luta, meu irmão, é luta, vem para todo mundo, mas o que vai fazer a diferença é se eu estiver firme, é se eu acreditar, se eu confiar. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue são pessoas. Não temos mais que lutar contra essas pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, que são demônios, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não pense que o diabo e os demônios estão no inferno, viu? A tradição pintou o quadro que o diabo está no inferno e que os demônios também estão lá, não é assim? Não é assim? A tradição religiosa pintou o quadro do diabo lá no inferno. E mais, pintou um bicho feio, duas pontas. Bom, que ele é chifrudo, é. Mas colocaram lá duas pontas, um rabinho igual de um, sei lá, um rabinho com um triângulo na ponta, e um bicho feio, e lá no inferno, esperando quem morre. Tudo história, tudo ilusão. O diabo está aí agora. Quando o diabo se levantou contra Jó, ele estava no inferno? Não. Deus perguntou, de onde tu vem, Satanás? De passear e rodear pela terra. Ele não disse, vim do inferno. Eu estava passeando e rodeando a terra. Bicho é infeliz, a nossa luta é contra ele. Amém? Volte lá para o capítulo 20 de Deuteronômio. Versículo 2. Diz assim, e será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Amém? Caso hoje sacerdotes são os pastores, pregadores da palavra. E dir-lhe-á, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja
contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Amém? Não tenha medo da luta, pessoal. Vai ser difícil. Mas não deixe que o seu coração se amoleça. É igual quando a gente demonstra medo para algum animal. Não é assim? Principalmente para cachorro. Se o cachorro perceber que você está com medo, não é verdade? Ele dá uma carreira tão grande em você. Enquanto você está assim, ó, ele fica também assim. Mas se você demonstrar alguma fraqueza, se você fizer assim, ó, puxar um pouquinho o pé, ele perceber, ele avança em cima de você. Não é verdade? Sim ou não? Não demonstre medo. E mesmo que você tenha medo, vença. Amém, pessoal? Porque quem vai à guerra com medo, dificilmente vence. Porque o medo, pessoal, ele causa pavor e ele deixa a pessoa paralisada em muitos casos. Em muitos casos o medo deixa a pessoa paralisada e sem raciocínio. Sim ou não? O medo às vezes faz a pessoa até ficar sem raciocínio. Ela se vê com medo, ela não consegue pensar direito. Por isso, se você está numa luta, meu irmão, tenha coragem, não tenha medo, porque quem vai à guerra com medo, infelizmente vai perder. Por isso se prepare o seu coração. Amém, igreja? E enfrente o medo. Você tem que enfrentar o medo de cara mesmo. Sim ou não? O medo, ele faz com que você não vença. E ele faz com que o inimigo, ele avance sobre você. Aí ele está com medo. É igual luta profissional mesmo. O camarada percebeu que o outro está com medo, aí ele avança. Esse camarada não é de nada não. E avança e vence. Vençamos o medo. Então, Deus está dizendo, e o sacerdote dirá ao povo, olha, não tenha medo. E eu digo para você, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Deus permitiu você passar essa luta, é porque Ele vai dar a vitória. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Amém? Veja, versículo 4. 5. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa e ainda não a consagrou? Vá e torne-se para a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se para a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Ou seja, se estiver pensando em alguma coisa, é melhor não ir. Tem que ir concentrado. Amém, pessoal? Concentrado naquilo que vai fazer, para que não faça errado. Aí o versículo 7. E qual é o homem que está noivo com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se para a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. É até interessante, deixa eu explicar isso aqui para vocês, porque quem era noivo e se casava,
Por exemplo, um soldado do exército que se casava, ele tinha direito de 1 ano ficar em casa com a sua esposa. Amém, pessoal? Então, Deus está dizendo, olha, tá para se casar, não vá não à guerra. Case-se, passe 1 ano com a sua esposa, depois vá à guerra. Ou seja, pessoal, concentração naquilo que você quer alcançar, na luta que você está enfrentando. Amém?